Olá, eu sou Jardes Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 22 a 30. E chegaram a Betsaida. Trouxeram-lhe, então, um cego, rogando que ele o tocasse. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora do povoado e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: percebes alguma coisa? E ele, começando a ver, disse: vejo as pessoas como se fossem árvores andando. Em seguida, ele colocou novamente as mãos sobre os olhos do cego, que viu distintamente e ficou restabelecido, e podia ver tudo nitidamente e de longe. E mandou-o para casa, dizendo: não entres no povoado. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe e, no caminho, perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: João Batista, outros, Elias, outros ainda, um dos profetas. E vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Então, proibiu-os severamente de falar a alguém a seu respeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu vejo Jesus. Nós quebramos uma pequena regra aqui no nosso diário espiritual. E que regra que é essa? A regra de lermos os trechos com subtítulos da Bíblia. Você que acompanha pela Bíblia de Jerusalém já percebeu isso, né? Mas foi de propósito, porque a ligação entre essas duas realidades é inseparável praticamente, é muito íntima. E é bonito perceber e notar esta realidade de que esta cura do cego em Betsaida, ela é uma cura sinal, e um sinal muito peculiar. Um sinal da cegueira dos homens e um sinal da dificuldade que os homens têm de enxergar nitidamente e também, ao mesmo tempo, o esforço de Deus dando de si, tocando nesta cegueira, para que os olhos se abram. E semelhante a isso, acontece logo em seguida, aqui a narração de São Marcos, né? Ela é bem mais discreta, mas tem a essência do que ela precisa ter, que é a proclamação de fé de Pedro. Ele não coloca os detalhes que Mateus coloca, talvez, como a gente já viu, né? Pela discrição, modéstia, ou humildade, né? Melhor dizendo, de Pedro em não querer que ficasse escrito o que todo mundo já sabia. Que ele era o Papa, que ele era o chefe agora, que ele estava à frente da igreja. Enfim, essa realidade ela está intimamente ligada à realidade da cura desse cego. Por isso nós unimos essas
duas passagens, esses versículos, esses subtítulos, num só estudo, tá bom? E o que acontece? Jesus chega nessa região e pedem para que ele toque no cego. Ora, Jesus curou muita gente. A uns ele tocava, a outros ele nem precisava tocar. A gente viu há pouco tempo a cura da filha de uma mulher cirofenícia, a libertação dessa menina. Ela não estava na frente de Jesus. Quem estava lá diante dela era a mãe. E implorava. E Jesus falou, não vou fazer nada antes de terminar a minha missão. Porque não fica bom, em outras palavras, né, tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. E aquela mulher apelou tanto com a sua fé, falando, olha, mas os cachorrinhos comem as migalhas que os filhos deixam cair da mesa. Eu sei que tem graça suficiente para todo mundo. E por causa dessa palavra, Jesus foi e disse para ela, pode ir que a sua filha está livre, ela está liberta. Veja, Jesus não precisou ir lá, não precisou ameaçar o demônio, bastou um ato de vontade de Jesus. Para a gente perceber que Deus pode operar a graça dele, a cura dele, do jeito que ele quiser. É vontade dele, é decisão dele. Jesus decidiu fazer aquela cura de um jeito, a outra cura de outro jeito, a libertação de outro jeito, a outra ele falou, teus pecados estão perdoados. Aí como questionário ele foi e curou também. A uns ele manda se lavar, a outra ele faz ali um lama. Mas tudo para ele tem um sentido concreto. Jesus agora vai curar esse cego. Aí, se a gente não está atento, a gente tem a impressão de que o poder de Jesus deve estar diminuindo, porque ele foi lá, arrastou o homem para fora da cidade, para longe do povoado. Pegou saliva, colocou, para não dizer, cuspiu-lhe nos olhos. Ou seja, Jesus cuspiu no olho do homem. A gente, puxa, caramba, o que é isso? Esfregou lá nos olhos dele, impôs as mãos, rezou. Aí ele falou assim, abre o olho então, você está vendo alguma coisa? E o homem começou a ver as pessoas como se fossem árvores. Isso indica que um dia ele já enxergou. Ele era cego porque tinha ficado cego por algum momento da vida. Mas agora estava vendo. Mas estava vendo mal. Ou confundir pessoa com árvore, a visão está ruim ainda. E aí, Jesus colocou novamente as mãos sobre os olhos do cego. E aí ele começou a enxergar direito. Jesus precisou repetir, o gesto de impor as mãos. Não é a falta do poder de Deus, gente. Aqui, quando a gente vê a passagem seguinte, a gente consegue perceber com mais clareza que aquele gesto diante dos discípulos, essa cura, a coisa acontecendo desse jeito, foi um sinal para deixar para a igreja de ensinamento. Para mostrar o que estava acontecendo com os homens. Nos profetas, no Antigo Testamento, nós temos um monte de situações dessa, em que Deus pega o profeta e manda ele fazer uma coisa, e que ninguém está entendendo. Por que está fazendo isso, Jeremias abriu um buraco no muro, Jeremias, se não me engano. Agora, se eu errar o nome do profeta aqui, me desculpa, eu não vou procurar agora. Mas um desses profetas, ele abriu um buraco, se não me engano é Jeremias mesmo, ou Ezequiel, acho que é Jeremias, mas vamos lá. Ele abriu um buraco no muro e pegou um jugo de cavalo, ele passa pelo muro, com uma mochilinha e sai. E sai andando, o pessoal olha na luz do dia, o pessoal, caramba, por que esse cara está fazendo isso? Tá doido? Mas aquilo, Deus tinha mandado ele fazer para ele mostrar o que aconteceria com o povo, o que estava para vir. Não era algo que em si se encerrava o seu significado, ele apontava para algo maior. Este milagre, esta cura desse cego, aponta para algo maior.
aponta para um entendimento de como está sendo a transformação de fé dos homens e qual a dificuldade que eles têm, que nós temos, para compreender o que Deus está nos dizendo. A prova disso é que, depois que esse homem ficou curado, ele vai proíbe que ele entre no povoado, né? E manda ele para casa. Depois que o homem está vendo nitidamente, distinguindo tudo e vendo de longe. Ou seja, um cego que agora vê longe, vê além, muito além, com nitidez. Essa foi a ação de Deus na vida desse homem. A ação de Jesus curando esse homem. E aí, eles vão para outra região. E lá Jesus pergunta: os homens dizem o que de mim? Como eles me veem, em outras palavras? Eles viam Jesus como se fossem árvores andando. Por quê? Uns diziam que era João Batista. Olha, João Batista é grande, né? Mas não dá para comparar com Jesus. Né? Elias, grande profeta, mas não se compara com Jesus. Né? Ou outros profetas, alguns dos profetas, o povo dizia isso, mas Jesus faz a pergunta de novo de maneira mais específica, para ver quem está enxergando, percebe? E vós? Perguntou ele. Quem dizeis que eu sou? Aí Pedro respondeu: tu és o Cristo. Veja, Pedro está vendo nitidamente. E está vendo de longe. Por quê? Porque os outros não tiveram coragem de dizer isso. Eles sempre eram confirmados pela liderança de São Pedro. E Pedro, com a sua liderança, recebeu de Deus a graça de enxergar. Tanto que, aqui não está escrito, tanto é verdade, que se nós pegarmos o Evangelho de São Mateus, ele vai dizer o quê? Jesus vai dizer para ele, depois dessa proclamação de fé: feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Por quê? Não foi a carne nem o sangue, mas o meu Pai que te revelou. Ou seja, foi a ação de Deus. Assim como na vida desse cego. Se Jesus não tivesse chegado lá e tocado nele e usado da sua saliva, né, que algo que é de Deus, pertence a Deus, para curá-lo, aí a gente não pode olhar para a questão sanitária, né, gente? Pensa, nossa, foi nojento. Não, é um livro, é a vida de Jesus, né? Mais que um livro da Bíblia. Jesus veio fazer tudo conforme o Pai queria. E muitas vezes, na história, como eu falei daquele profeta, e antes todos os outros que fizeram várias coisas para se manter na graça e para manifestar o ensinamento. Oséias casou com uma mulher que era prostituta, que sabia que ia traí-la. Porque Deus mandou. Para quê? Para que Deus mostrasse na vida dele, na vida do profeta, o que era a prostituição do povo. Jesus está fazendo e mostrou na vida do cego, daquele cego, o que era Deus vir e tocar e agir diretamente naquele povo, no seu povo, e esse povo difícil demorar tanto tempo para compreender, para enxergar. Mas o povo enxerga. Demora, mas seus discípulos enxergam. Pedro diz: tu és o Cristo. Como eu vejo Jesus? É o Cristo. Para você, é o Cristo? Ou é só um grande homem? Só uma boa ideia? Não se engane. Dá para dizer que é católico, ir à missa, até comungar, confessar, fazer um monte de coisa, sem ser de fato. Sem ter a fé de Pedro. Tendo ideologias como primeiro plano e a fé como segundo plano. Tendo uma fé misturada com outras tantas realidades, ideias e doutrinas. Mas se você tiver a fé de Pedro,
você terá a fé verdadeira da igreja. Então, nós temos que permanecer com Pedro, para que a nossa fé seja verdadeira. E aí ele termina: então proibiu-o severamente de falar a alguém a seu respeito, assim como houve a proibição acima. Veja que a realidade do cego, que é curado, prefigura a realidade da profissão de fé de Pedro, dos homens que são curados da sua visão errada a respeito de Jesus. Mas, no entanto, não é a hora de proclamar isso para todos. Assim como Jesus proibiu aquele cego de voltar para o povoado, ele proíbe os seus discípulos de falarem que ele é o Cristo. Vamos entender com o tempo, a partir do momento em que Jesus continua a sua caminhada e vai realizando ainda muito da sua obra até a sua paixão, morte e ressurreição. Vamos anotar no nosso diário. Temos ordem de Deus e princípio eterno. Versículo 26, a ordem de Deus. E mandou-o para casa, dizendo: não entres num povoado. E princípio eterno, versículo 29. E vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. É novo aqui no canal? Seja bem-vindo. Deus abençoe você. Olha, tá aqui o convite para você se inscrever, acionar o sino da notificação, compartilha também, viu? Vamos juntos evangelizar, lançar as redes sobre irmãos e irmãs que também precisam da palavra de Deus. Não tem motivação para ler, não tem motivação, não tem método para estudar. Vem para cá, vamos fazer juntos. Vamos fazer juntos o diário espiritual. Vamos fazer juntos o estudo da palavra de Deus com o método A Bíblia no meu dia a dia. Faça isso mesmo e você vai ver a graça que é experimentar e ouvir a Deus todos os dias na palavra e tornar isso em prática em nossa vida, que não é algo que você deve desprezar. Bom, então você já sabe que o seu estudo ele não termina aqui. Ele começa aqui e termina só com você e as suas anotações e as suas orações com Jesus. Amém? Bom, vou deixar aqui no final, como sempre faço, a playlist Primeiros Passos no Diário Espiritual para você que ainda não sabe como o método funciona e quer aprender. Então, vamos à obra, tá bom? Pouco a pouco a gente vai colocando mais vídeos que podem ajudar você, instruir você nesta caminhada também. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.